perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. E depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Não vamos dar bastante. Aí já dá para a gente extrair uma coisa aqui. Quem é que está falando isso aqui? Quem é que está dizendo que fez todas essas coisas? Esse relato aqui está em primeira pessoa. Quem é que está dizendo que fez tudo isso aqui? O próprio Deus. Verso 2 diz assim: assim diz o Senhor. Então é Deus que está dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Agora, uma pergunta que a lição traz aqui para a gente é: por que Deus está relembrando tudo que ele fez para o povo? Por que Deus sempre usa esses verbos? Eu fiz, eu tirei, eu resgatei, eu lhes dei essa terra, eu lhes dou tudo que vocês têm. Por que Deus está relembrando tudo que ele fez para o povo de Israel aí? Porque as pessoas vão lembrar que isso vai ser fácil. Exatamente. Então essa repetição desses verbos que eu dei, eu resgatei, eu fiz isso, é justamente isso. Para que o povo relembrasse o porquê de eles estarem ali. O povo ser grato pelo fato de eles estarem ali, não pelo poder deles, mas pela graça e pelo poder de Deus. Foi Deus quem resgatou, foi Deus quem livrou, foi Deus que trouxe eles até aquele lugar. Então por isso Deus está relembrando que era ele próprio o protagonista dessa história. Não era o povo. O povo não era o protagonista da própria história. O povo não tinha capacidade nenhuma. Se eles conseguiram uma coisa, foi Deus quem lhes deu. Certo? Porque as pessoas são ligadas, né? Deus pode dar o melhor que for, mas está sempre falando algo. Está sempre deixando a desejar, porque eles são ligados. As pessoas ligadas, elas não veem bem, são muito mal. Só vê o que falta, o que acha que necessita. Mas só que Deus dá tudo que a gente necessita. Não o que a gente quer, mas o que a gente necessita. Exatamente. Dá aquilo que é necessário, né? Que a gente precisa. Então, gente, foi por isso que Deus fez isso aí que Jesus disse. Deus relembrou para eles que tudo que eles tinham foi Ele quem deu. Agora, uma outra pergunta aqui para vocês. Esse povo aqui que Josué estava falando não era o povo que saiu do Egito, eram os filhos daquele povo, era a segunda geração. Esse povo aqui não viu o Mar Vermelho, esse povo aqui não chegou a ver as pragas do Egito, não chegou a ver nada que a primeira geração viu. Esse povo aqui foi o que entrou em Canaã, mas eles eram os descendentes do primeiro povo. Agora, vamos ver um negócio interessante aqui. Vamos reler o verso 6 e 7. Se esse povo aqui não era o povo que saiu do Egito, e Josué está falando, Deus está falando com esse segundo povo, com essa segunda geração, vocês vão me explicar um negócio, olha aí. Quando eu tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito, e depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Por que Deus está falando diretamente com aquelas pessoas dizendo assim: olha, vocês viram, vocês estavam lá, sendo que eles não estavam? Quem estava eram os pais deles. Porque essa história foi passada de pai para filho, né? Foi contada para os filhos para que eles lembrassem. Então, Jesus falava como se eles tivessem vivido esse ato pela lembrança, pela memória que eles tinham dos pais. Boa, exatamente. Sabe que a intimidade dos pais ela também atinge aos filhos. Você pode falar em Ezequiel, né? Ou seja, mesmo não fisicamente, mas eles eram o povo da promessa. E assim eu acho que Deus fala para todas as gerações. Nós também fazemos parte desse povo.
esse recado não apenas para aquele povo, mas para o povo de hoje. Exatamente. Então isso está atravessando a história. Porque se aquele povo tem uma terra prometida, nós também temos. Exatamente. Então, Deus falou para aquela segunda geração, mas Deus falou incluindo ela na primeira. Ele diz: olha, vocês são o povo de Israel. Então eu já considero que vocês estavam lá também. Porque, afinal de contas, se os pais deles estavam lá, eles nasceram naquele período. Então eles, querendo ou não, estavam naquele período, só que eles não tinham nascido ainda, né? Então, aquela segunda geração também estava incluída junto com a primeira. Então, e assim como os erros da primeira geração, eles passaram para a segunda. As pessoas ali que estavam entrando em Canaã, eles herdaram muitos defeitos de caráter da primeira geração do Senhor do Egito. Então, por isso Deus falou, incluindo todos eles no bolo só. A primeira, a segunda geração e nós também hoje. Certo? Agora, existe um conceito no Antigo Testamento de responsabilidade coletiva. Com o erro de uma pessoa, o erro de um indivíduo pode afetar todo um povo, toda uma comunidade. Nós vimos isso naquela história de Acã. Aquilo que Acã fez mal tanto para ele, quanto para a sua família, quanto para o povo de Israel. Por que será que Deus faz isso? Por que será que Deus organiza desse jeito? Para que às vezes o erro de uma pessoa possa prejudicar a igreja toda. Por que isso é um princípio que está na palavra de Deus? Às vezes na sala de aula, quando um aluno está fazendo zoada, está fazendo alguma pirraça, fazendo alguma coisa ali, aí a professora deixa todo mundo sem recreio, ou até depois do horário de sair, por causa daquele aluno, né? Por que a professora faz isso? Já fez isso. Olha, temos aí, esse aí foi professor de manhã. Para subir lição para os outros, né? Por que o professor faz isso? Diga aí. Para subir lição para os outros. Para seguir lição. Para que os outros aprendam com o Apesar exemplo. que alguns diziam assim, professor, você está sendo injusto, porque foi ele que fez, mas aqueles que você sofreu demais, os demais não fizessem. Não poderia ser feito dele. Olha aí. É uma questão disciplinar mesmo. Isso aí também é para que os outros comecem agora a se cobrarem uns com os outros. Ei, não vamos fazer zoada não para a gente poder sair mais cedo. Sim. Ei, para, deixa eu fazer para eu sair para a gente poder se liberar. Eles diziam exatamente isso que você está falando. Olha aí. Já cobrava daquele que tinha cometido um ato errado, vamos dizer assim. Exatamente. O senhor porque a gente está aqui. Isso mesmo. Então,
por causa de Acã, o povo todo sofreu. Então isso era para conscientizar cada pessoa: olha, se eu errar, se eu pecar, não vai fazer mal só para mim. Eu vou causar uma desgraça para 2 milhões de pessoas. Porque uma coisa é você ficar com peso na consciência por algo que você faz para você mesmo. Outra coisa é você ficar com peso na consciência por algo que você faz contra 2 milhões de pessoas. O povo todo vai ser derrotado por sua culpa. A igreja toda pode sofrer por causa do seu pecado. Então, quando você pensar em o teu pecado, pense assim: isso que eu estou fazendo não vai afetar somente a mim, vai estagnar a igreja, vai causar um mal para a igreja. E que mal é esse que pode causar para a igreja? Quais são os males que podem causar numa igreja quando uma pessoa está em pecado? Ela pode passar o ano todo sem batizar ninguém, ela pode passar o ano todo sem conseguir nenhuma pessoa, nenhuma visita às públicas, pode afastar as pessoas que estão vindo, as pessoas podem deixar de vir ao culto. E aí a gente fica perguntando: por que isso está acontecendo? Às vezes porque tem uma pessoa que está em rebeldia, que está em rebelião contra Deus. Então, isso aqui é um princípio da Bíblia. É um princípio de que todos nós somos um corpo só, todos nós dependemos uns dos outros, e quando uma pessoa está mal, causa mal, faz mal a todos que estão ali. Certo? O nome disso é responsabilidade coletiva. Eu sou responsável por mim e por todos os meus irmãos de fé. Certo? Então aí nós aprendemos a primeira lição do domingo. Agora nós vamos dar um segmento aqui. Vamos entender outra coisa. Do 1 ao 14, eles são vocês. Olha, alguma vez eles são vocês querem só. Josué está só relembrando a história, né? E agora, Josué vai fazer aquilo que eu disse: relembrar o compromisso. A renovação da aliança. Segunda-feira. Verso 14. Josué 24, 14, diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Só daqui, daqui a pouco eu leio o resto. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Tem 3 palavras aí que nós temos que entender. Primeiro, o que é temer o Senhor? O que é temer a Deus? Obedecer. Obedecer. Não atender os seus mandamentos, os seus preceitos. Exatamente. Andar nos caminhos, sim. Isso. Mas tem uma outra, tem um significado bem específico, que é temer, a palavra temer. Não é ter medo. Exatamente. Não é ter medo. Quando eu digo eu temo meu pai e minha mãe, não quer dizer que eu tenho medo do meu pai e da minha mãe. Quer dizer que eu respeito, Obedeço. respeito, por isso eu obedeço. Então, a obediência que é baseada no medo não é o que Deus quer. O que Deus quer é que a gente tema Ele, que a gente respeite Ele, não que a gente fique amedrontado com Ele. Tem muitas pessoas que eu conheço que têm medo de Deus, enxergam Deus como aquela criatura que está lá naquele trono, que está ali sempre que nem uma criança com uma lupa assim, para castigar, com capricho, porque Ele quer fazer mal a nós. Deus, se fosse assim, ele ia colocar em xeque, em comparação, o princípio de caráter de Deus e o princípio do governo dele e do livre-arbítrio, né? Isso. Então, Exatamente. E se Deus fosse um Deus mau, isso aí é um pensamento. eu não vi, Pessoas que pensam que Deus é um tirano. Mas você sabe também por que as pessoas têm medo de Deus? Todas elas que têm medo de Deus é porque elas são desobedientes. Todas elas que têm medo de Deus são desobedientes, não seguem o que Deus quer. Aí tem medo do castigo, tem medo Quem não deve, não tem. do castigo de Deus, né? Porque quem obedece tem amor por ele. Assim como um filho que sempre faz o mal, sempre faz o erro, ele tem que chegar perto do pai, tem uma conversa, tem uma proximidade na vida real. É dessa forma. Então, com Deus é a mesma forma. As pessoas que têm medo de Deus
tem medo do castigo, mas não quer se redimir, não quer obedecer. Exatamente. Então, quando você é obediente, é sinal que você ama. E quando você ama, você tem respeito. Então, se você tem medo, é sinal que você não é obediente e é sinal que você não ama. Tudo isso é uma relação muito interessante que a gente pode estabelecer entre nós e Deus. Está na frente. Filhos que têm medo dos pais. Exatamente. Exato. Então, era isso que Josué estava querendo ensinar. Temam o Senhor. Não tenham medo do castigo. Temam o Senhor. Tenham respeito, reverência com o nome dEle, com a presença dEle. Valorizem o Deus que vocês têm. O Moisés sempre dizia isso, olha. O Deus que vocês têm que agradecer, vocês têm que ser privilegiados por vocês terem um Deus assim. Um Deus que fala com vocês, um Deus que faz sombra, porque naquela coluna de nuvem era o próprio Deus que estava ali. Um Deus que faz sombra a vocês durante o dia, esquenta vocês de noite, dá de comer, dá remorar no meio de vocês. Cadê que os deuses das outras nações são meninos de vocês? Não tem. Então valorizem, tenham respeito, amem o Deus de vocês. Às vezes, a gente tem que prestar um cuidado de Deus conosco, né? Às vezes eu vou agora no casa, mas quando eu ia lá para minha mãe, ela mora aqui perto na rua da UBS, aqui do Anizinho, tá? Aí quando eu saí dessa rua para ir para lá, a hora que ela me chamava, eu interessava a hora, ela achava que eu vinha cá, de 12 horas, de 1 hora, a hora que eu necessitasse, me ligava para mim que eu ia para lá. Quando eu voltava de lá, eu ia para lá, voltava no domingo, como que era para fazer a no colégio. Quando eu vinha de lá para cá, o sol quente, sabe aquele sol quente lindo? Eu dizia assim, antes de eu sair de casa, eu dizia assim, eu não vou suportar esse sol. Mas quando eu vim para casa, todo o tempo, daqui para Deus, ele sabe que eu não vim. O sol lindo e quente, mas aquele ventinho, aquela brisa bem refrescante. Sabe que não dá para compreender, só dá para compreender que é o cuidado de Deus. Eu digo, Deus é tão maravilhoso porque o sol está torrando, mas de onde vem essa brisa, de onde vem esse vento? Até chegar em casa. É o cuidado de Deus. Ele está sempre cuidando da gente. Eu digo muito que as pessoas não percebem, mas a gente procurar entender o de Deus, a gente percebe ele a todo momento ali parado de Deus. Todo tempo. Ele nunca sai de perto da gente, a gente quer sair perto. Mas ele nunca sai de perto da gente, está sempre cuidando. Exatamente isso que ele falou. Tem um verso na Bíblia que diz que a bondade de Deus deve nos constranger. Quando a gente olha quanto Deus é bom, isso leva a gente a nos sentir mal por causa do nosso pecado e a gente se arrepende daquilo que a gente está fazendo. Então, era a bondade de Deus que deveria fazer o povo aprender a ter medo e aprender a respeitar. E agora, vocês vão me dizer o que é, olha aí, verso 14. Temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. O que vocês acham que significa uma coisa íntegra? Integridade. Você não tem que se vamos aí quilometrado, né? Eu acho assim, você tem que se entregar. Porque a gente não pode ir lá para a nossa assim, não pode ser dia dos senhores, né? Se a gente fica com o pé aqui do outro lado, eu acho que é integridade. Implica em responsabilidade. Né? Isso. Você já foi no significado, né? Significado espiritual. Eu queria que vocês entendessem o que significa essa palavrinha, integridade. Já eu chego nisso aí que ele falou, me dá essa adianta. Integridade. Essa palavra íntegro. O que vocês acham que é uma coisa íntegra? Inteiro, né? É interesse, né? Interesse, uma coisa inteira. O que é a diferença de um leite integral para um outro leite? Pois é. Então, isso. Uma coisa integral é uma coisa que
está ali completa, não tem nada diluído, não tem nada ali acrescentado, é a coisa que está ali puro do jeito que era para ser. Então, quando Deus diz que nós temos que ser íntegros, o que é que Ele quer que nós sejamos? O que nós façamos? Você tem que ter. A gente se entrega a Ele por completo. Exatamente, não pela metade, como o Leonés falou. Não uma partezinha do nosso coração a gente entrega. Deus quer que a gente se entregue totalmente, por completo. Isso é integridade. O que o povo muitas vezes fazia era se entregar a Deus só um pedacinho, só uma área da sua vida. Já nós vamos ver aqui o que a gente chama no entretenimento futurista, que é um reviravolta, e vocês vão entender por que o povo de Israel sempre cai na tentação e cai na idolatria. Já nós vamos ver o segredo que esse povo guardava, que fazia sempre cair na tentação de abandonar a Deus. Agora vocês vão me dizer o que é fidelidade. Certo, vamos? O que é fidelidade? Fidelidade é ser fiel. Fidelidade é não trocar ele por nenhum. Exatamente. Além de eu me entregar totalmente a Ele, eu não vou trocar Ele por nenhum outro. Eu vou estar adorando a Ele para sempre. Assim como Ele é nós, mesmo quando a pessoa não merece, a gente é fiel ao outro. A gente nunca merece. A gente não merece. Às vezes a gente é fiel ao marido, por exemplo, ele não merece, ele já traiu, ele já fez muitas coisas e você continuou fiel. Você não se igualou a ele, você não foi fiel como ele foi a você. Mesmo assim, ele sendo fiel, você está ali com a sua fidelidade. Então é isso que Deus quer para nós. Nós não somos fiéis, acho que nunca seremos, né? Fiel a Deus completamente como ele é a nós. Devido à arrogância e à arrogância humana, nós acreditamos que nós somos merecedores, porque a gente não quer desmerecer esse Deus. A verdade é essa. Tá? Mas nós não merecemos coisas nenhuma. E até o fato já de acharmos que não merecemos, aí já estamos desmerecendo, né? Então essa mania de achar que Porque merece. você até falava no início, que Deus nos dá aquilo que necessitamos, mas a gente fica cobrando de Deus aquilo que a gente precisa. Isso já é um ato de arrogância, né? Quer dizer, As coisas que acha que que a gente acha que precisa, né? Seja um carro, uma casa, sei lá, enfim, qualquer coisa. Mas ele já diz, eu sou o Deus da provisão. A gente vai lá para Mateus 6. Aí lá no finalzinho dos versos vai dizer, né, que se ele dá aos seres que ele criou, não humano, imagine nós que somos humanos, né? Não quer dizer assim, olha, para você não vai faltar nada. E muitas vezes falta porque nós não temos fé, porque nós não acreditamos, né? Porque eu acho que é difícil também uma situação difícil, de fome, de provisão mesmo, né? Às vezes, porque é do humano, não é porque a gente não quer acreditar. Mas se a gente se apegar a essa fé, certamente virá de alguma parte. Alguém chega numa feira, alguém chega. Tem que confiar em Deus providencia de qualquer meio, ele nem imagina. É tanto que Jesus, todo o tempo na Bíblia, ele dá exemplos para a gente que ele conseguiu a gente consegue, né? E sobre essa prova de fome, ele ganhou essa batalha do deserto, né? Passou fome lá, e venceu pela fé, pela palavra de Deus. Então, tudo que ele fez do início da Bíblia até o final, ele mostra para a gente que ele conseguiu o que a gente consegue. Sempre ele conseguia, só conseguia ter como ele confiava. Ele estava sempre orando, estava sempre jejuando, orando, conversando com Deus. Então, por que a gente não vai pensar se ele deu exemplo? Pode ir. A gente vai conseguir tudo que a gente quiser, através de tudo que ele fazia, tudo que ele mostrava que todo o exemplo que ele dava. Isso mesmo. Pois é, exatamente isso. E agora nós vamos chegar no verso mais famoso de Josué. Tirando Josué 1,9, Josué 1,9 é um verso que
muita gente usa frase motivacional, né? Que é: seja forte e corajoso, não tenhas desanimos, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Só que esse verso aqui é um verso que tem em muitas casas. Quando você entra na casa da pessoa, tem uma tabuleta na porta com esse verso. Mas Outra coisa que eu quero eu e minha casa sempre lembro assim. vou terminar sobre o que eu estava falando, o exemplo de Cristo. Cristo nunca cobrava nada de Deus. Ele fazia parte dele, conversava com Deus, nunca cobrava de Deus. A gente faz o contrário, a gente não conversa com Deus. A gente não deixa chegar a Ele, a gente não faz o que Jesus fazia e a gente cobra, da hora que cobra, da hora que cobra. Se a gente prestar atenção, a gente cobra demais. Sem nada fazer, sem nada mesmo. Ele exige de Deus sem fazer a nossa E parte. Jesus nunca cobrava de Deus, nada. Nunca exigiu nem cobrou nada dele. Olha aí. Eu vi um negócio na internet essa semana que eu achei curioso. É uma brincadeira, talvez não devesse ser feita, mas é também para a gente se tocar. Tem um rapaz pedindo a Deus no dia de Natal, na festa de Natal: Senhor, neste Natal eu quero que o Senhor. Aí Deus diz: peraí, o aniversário é meu ou seu? Agora você falou ali. Não, brincadeira, mas é para a gente se tocar, porque eu não só agradecer, né? Por ele ter vindo ao mundo, nascer para morrer por nós, agradecer a salvação, né? Como a Jesus falou, me lembrei, tem esse meme. Jesus disse: peraí, meu irmão, o aniversário é meu ou seu? Porque muitos de nós só sabem orar para pedir, né? Senhor, neste Natal eu quero que o Senhor. Porque ele é o aniversário, ele é o dono da festa. Pois é. Para isso que Josué queria ensinar o povo: temer, ser fiel e ser íntegro. Agora, como é que ele deveria incentivar essa fidelidade, essa integridade e esse temor a Deus? Olha aí o verso, final do verso 14 e 15. Nós vamos entender por que Josué bate tanto nessa técnica. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Só sei que eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém? Amém. Então a gente lê esse verso, a gente imagina que Josué, quando ele estava fazendo o discurso, ele chama a família dele: eu e a minha casa, ele chama a mulher dele, os filhos, e nós aqui servimos o Senhor. Vocês não sei, mas eu sei da minha família. A minha família se comprometeu em servir a Deus. Agora vocês tomem a decisão. A quem vocês vão servir? Eu ia falar isso na quarta-feira, mas vamos falar agora porque Josué já tocou no assunto. O que era o povo fraco do povo de Israel? Qual era o segredinho deles que fazia eles toda a vida cair em tentação? Vocês viram aí que Josué fala o seguinte no final das 14: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e que os pais serviram lá no Egito. Vocês talvez não percebam, nunca tenham notado, mas antes do povo de Israel sair do Egito, no Êxodo, eles também adoravam os ídolos do Egito. A gente sempre pensa assim: não, o povo de Israel está lá no Egito durante 400 anos, como escravo, mas era o tempo todo adorando a Deus, né? Orando, pedindo libertação. Só que durante aquele período do cativeiro, da escravidão no Egito, eles começaram a assimilar a cultura do Egito. Começaram a adorar também os deuses do Egito, porque eram os deuses dos patrões dele, os Os de ouro é uma prova disso, né? Pois é. Então ficou essa sequela, ficou essa coisa entranhada neles. Então quando eles saíram, teve gente que levou ídolos escondidos. Então Josué sabia disso. Por isso que nessa altura do campeonato Josué diz: joguem fora esses deuses que vocês estão trazendo lá do Egito. Como é que pode? Sim, aquela geração não existia mais, mas ele passou de um pai para filho, né? Como é que pode a pessoa passar pelo Mar Vermelho, ver o poder de Deus, ver tanta desgraça acontecendo por causa da desobediência e ainda continuar guardando deuses escondidos dentro da tenda? Então Josué está dizendo: olha, se vocês quiserem ser bem-sucedidos, joguem fora esses deuses.
Joguem fora esses ídolos que vocês estão guardando aí. Isso vai ser a ruína de vocês. É por isso que no verso 15, na minha Bíblia diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolher hoje a quem servir. Então, ou seja, eles ainda continuavam servindo, mesmo estando ali, com toda aquela, com tudo aquilo que eles já passaram, com tudo aquilo que eles já viveram, tudo aquilo que Deus fez, eles ainda continuavam servindo aos deuses, né? Dando idolatria àqueles deuses que não mereciam. Isso se aplica nos nossos dias de hoje, né? Porque a gente está aqui, a gente sabe o que é certo, a gente já conhece a palavra, mas uma hora ou outra a gente desvia um pouquinho, faz aquilo que desagrada a Deus e agora alguns nos dá o nosso tempo, coisas desnecessárias, então serve muito para os nossos dias. Essa versão do seu Zoe é bem interessante, porque na minha diz assim: se vocês não quiserem servir o Senhor, e na sua diz assim: se vocês acharem mal servir o Senhor, se vocês não estão gostando de Deus, se não estão achando bom servir a Deus, então vão para os deuses de vocês. Escolhem os deuses que vocês querem servir. E a questão da tradição também. De geração em geração. Meu pai, minha mãe, naquele Deus, meu avô, e Canará foi durante muitos anos, então não. Entendeu? E não, aí fica na cabeça de não mudar. Porque meu pai, meu avô, meu bisavô, entendeu? Como hoje em dia não deixa de ver isso. Falar as coisas que eu tenho falado a palavra de Deus para eles, que não queria saber de quem. Porque o pai dele, o bisavô dele, o avô, já tinha dito: porra de quem? Puxa desse povo, esse povo não presta. Então não vou querer saber desse povo, ele tem que ser Deus, vai. Então a tradição deixa muita gente ficar perdida. Não tem que abrir o olho para enxergar a verdade, tá? Só o para trás. Eu sou filho de um lar católico, né? Depois, minha mãe se converteu, foi batizada, mas ela era melhor de tirar a novena, né? Tirar a novena na comunidade. E quando se falava de ídolos, adorar ídolos, imagens, eu associava muito a questão dos santos, que a gente chama aquelas estátuas na igreja. E depois do tempo, até através da estrutura do Cristo, eu descobri que a questão da idolatria não está falando apenas da aquisição das imagens, das igrejas. Mas aqui também nós podemos ter os nossos ídolos. Que seriam isso? Aí eu acredito que seja aquilo que a gente ocupa o nosso pensamento, o nosso coração. E a sua pergunta, que ídolos são esses? Boa pergunta, que ídolos são esses? Ídolos modernos. Porque a gente sabe que os 10 mandamentos, qual é o segundo mandamento? Diz lá. Qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Esse é o primeiro. O segundo é: não fazer para diga. Não farás para ti mais esculturas. Deus deu esse mandamento naquele tempo, porque naquela época a idolatria era fazer mais escultura. Mas hoje a idolatria, esse negócio de mais escultura é um negócio tão ultrapassado e nem é mais tão relevante, embora ainda seja parte do princípio ali do mandamento. Porque hoje os ídolos eles se modernizaram. Os ídolos são muito mais sutis, muito mais portáteis, muito mais fáceis de ser adorado do que carregar uma imagem também com você. Oi? Não, estou dizendo que o segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura. Estou dizendo que hoje tem ídolos mais modernos do que imagens de escultura. Hoje, ídolo não é só você construir uma estátua, aquele santo que o pessoal coloca dentro de casa. Tem muito mais ídolos hoje do que naquela época. O que seriam os ídolos de hoje em dia? Mas hoje a gente carrega, é tão pequenininho que a gente carrega para todo lado. Que ídolo é esse que Jesus está dizendo? Um ídolo tão pequeno que a gente A gente perde às vezes horas e horas olhando e não abre meia hora. Davi, Chorando.
idolatrar pessoas, né? Uma outra idolatria, que ela diz, idolatrar pessoas. Isso nunca existiu, até porque na época dele, sim, na época do Marcos, né? Eu acho que é porque eles foram criados assim. Praticamente, a gente conhece, deixa eu falar, né? Nem pescador. Só essa novinha, só tinha esses 4 lugares que eles são as paredes. Então era o que eles adoravam. Ali a simplicidade dessas pessoas, antigamente, eles não tinham muito conhecimento exatamente. Até porque eles já aprenderam a errar. Já foi ensinado a eles errado e que aquilo ali era o certo. Mas Deus vê a sinceridade dessas pessoas que não conhecem. Essas pessoas antigamente que não chegavam a ter acesso a toda a verdade limpa que a gente tem hoje. Deus viu ali a sinceridade do coração daqueles que eram devotos. Porque tem gente que acreditava que aquilo ali era adorar a Deus. Falar ali com aquela imagem, se prostrar dentro daquele santo. Deus vai julgar cada pessoa de acordo com a luz que ela recebeu. Tem gente que assim, pedia primeiro a Maria porque achava que não era digna de diretamente interceder, pedia que Maria intercedesse para que pudesse receber aquela bênção, né? Então, acabava recebendo, aí eles davam adoração a Maria que me deu a graça. Não lembrou, eu pedi a Maria porque eu me envergonhava de pedir a Deus, né? Achava que não poderia chegar a Deus. Por esse caminho que a gente tem que ter cuidado, né? Não acusar, Não acusar, não acabar nossos irmãos, porque muitas vezes eles praticam por falta de conhecimento, né? E a gente tem que ter cuidado, porque a gente que já tem conhecimento do que é idolatria, a gente está muito mais sujeito a adorar esses ídolos do que aquelas pessoas que estão lá, que não conhecem, né? A gente não pode estar achado idólatra só quem se prostra diante dos santos. Porque idolatria, pode ser que uma pessoa que nem adora os santos seja mais idólatra do que aquela pessoa que adora os santos. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus na sua vida. Aquela coisa que toma o seu tempo com o celular, aquela coisa que toma tudo da sua vida, você se dedicar àquilo. Então, elimine os ídolos. Uma coisa também que a gente tem que ter muito cuidado no lar é não adorar muitos filhos. Olha aí. Os pais têm uma tendência. Eu tenho um sobrinho agora que é o mais novinho da família. Eu sei que é amor, é carinho, mas em alguns momentos a coisa se torna um pouco Fora do exagerada. Entendeu? Aí eu percebo, irmão Senhor, a gente tem ídolos, e uma criatura ele nos sente, porque eu sei que ali é amor que todo mundo tem dele. Ele pede para ligar para mim. Ele tem 1 ano e 6 meses. Eu me chamo de Léo. E ele pede para ligar para o Léo, entendeu? Eu sei que é amor, mas em alguns momentos parece que a gente tem que ter cuidado. A história de Abraão e Isaac mostra justamente isso que você falou. Idolatria de filhos. Isaac foi o filho que Abraão teve na velhice, mais de 100 anos. E a gente sabe que os filhos que os pais têm já bem velhos são os pais dos filhos que se apegam mais, né? Do que os filhos da juventude. Vocês vão confirmar se isso é verdade. Eu não lembro. Eu estou dizendo para vocês que são pais, vocês vão confirmar. Mas tem pais que amam mais os mais novos, que é o que ele teve já na parte da velhice. Lá em casa todo mundo fala isso, que eu sou o mais novo da família. Ou senão gerava, olha como é bíblico mesmo, quer dizer, é bíblico. Porque lá em casa gerava um certo ciúme entre os irmãos. E mamãe dizia para eles, olha, eu amo o seu certo, eu amo vocês da mesma forma. Mas eles tinham uma tendência de dizer que eu era mais amado. Então Jacó, você pode mandar que Jacó dizia, eu amo os 12 iguais. É você, né, mais ou menos? Eu via gerar um certo ciúme entre os filhos. Por isso que esse ciúme é família. Deixa a prova, né?
acho o homem mais amigo. Não é só lutador, Né? não é só lutador. Não, mas não é dessa forma. Eu vou dizer a você como é. A realidade dos fatos como eu sou mãe, eu vejo. É porque Dalila é a mais apegada a mim. Dalila, quem chega em casa do trabalho, pode estar cansado, quando não tiver, se tiver nada de serviço, ela vai bater lá, mãe, tá bem, cheguei. Se tiver lá pro quarto, mãe, tá bem, cheguei. Se for no banheiro, mãe, tá, eu já cheguei. Eles não, o Lucas chega, passa direto pro quarto, tem horas que ele diz, Lucas, não chegou do trabalho, ele diz, mas tem que estar dentro do quarto. Débora era a mesma coisa, chegava no trabalho, Dalila, Débora não chegou no lugar, não, vai chegar lá dentro comigo. Quer dizer, aquela coisa que não é da pegada ali, mas Dalila é aquele cuidado. Aí eles acham assim, não, porque ele quer sair a loja mais de Dalila. Eu disse uma vez a Lucas que ele chorou. Eu disse, não, preste atenção a isso, preste atenção à forma que ela me trata. Porque eu trato vocês iguais. Agora, ela me trata de uma forma diferente, você viu a forma que ela me trata, acho que eu com ela. Mas é ela comigo. Aí foi daí desse dia parar, falar essas coisas. Davi, no seu caso, você é privilegiado, né? Porque você é o mais velho e o mais novo, então Mas voltando. ele não quer focar no assunto. Voltando ao ponto. Peraí, eu gostei. Ele fala assim, uma hora ou outra pode ser que vai a Angelina ver o filho da mais, tá? Uma hora ou outra, tá? Então isso pode se tornar idolatria. Não, Abraão, ele começou a idolatrar muito Isaac. O que foi que Deus pediu que ele fizesse com Isaac? Sacrifique o seu filho que você ama. Ou seja, ele estava colocando muito Isaac no pedestal e estava virando uma coisa fora do normal. Um amor que estava se tornando uma adoração. Então, se você coloca uma pessoa, qualquer coisa, Eu não tinha visto isso. Aí sou eu. Isso aí você está. Foi bom você falar aí. Eu também sou assim. Então Abraão estava colocando Isaac já numa situação Uma mais. pessoa para viver 100 anos para ter um filho, rapaz. Porque Ismael não foi filho da mulher que ele amava, foi fruto do relacionamento dele com a escrava. Então ele não tinha aquele apego tão grande com Ismael quanto ele tinha com Isaac. Isaac era tudo para Abraão. Então Deus pediu aquela prova de fé para que Abraão mostrasse quem era que estava realmente no trono do coração dele. Se era Isaac ou se era Deus. Então foi isso que Josué fez com o povo. Quem é que vocês querem adorar? O Deus de Israel ou os ídolos que vocês estão guardando aí dentro da casa de vocês? Né? E esse lugar que Josué disse, isso é bem importante falar sobre ele, porque na Bíblia a geografia também é importante. Vocês lembram que no começo do livro, no começo desse trimestre, a gente estudou sobre um lugar que Josué fez um discurso que era bem significativo. E esse lugar aqui também é, olha aí, Josué 24, 1. 24. Vocês estão aí no 24, verso 1. Qual foi o lugar que Josué fez esse discurso e por que ele era importante? Depois, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e aí começou o discurso. Esse lugar que ele reuniu o povo era Siquém. Esse aqui foi lá que houve a cena dos filhos de Jacó. É lá onde vai agora. Eles circuncidaram os homens da região e depois vieram matar devido a um estupro, não foi? Isso, vamos para lá agora. O que é que aconteceu em Siquém que foi tão significativo que é isso que eu estava falando? Gênesis. E nós vamos ver por que Josué escolheu esse lugar para dizer essas coisas. Vamos aí para Gênesis. Em vários sentidos. 35, 12. Logo depois desse episódio trágico que o Leodécio falou, do massacre lá em Siquém, o pessoal que morreu, né? Jacó, ele faz um altar perto de Siquém e lá ele dá uma ordem para a sua família. O que é que ele diz lá? Então Jacó disse à sua família, a todos que estavam com ele, disse o quê? Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel.
farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. E o verso 4, para finalizar. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó se escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, naquele episódio, naquele momento, Jacó disse para a família: ó, todos esses deuses que vocês têm aqui em casa, joguem e sepultem em terra debaixo dessa árvore. Nós não vamos seguir viagem com esses deuses com as joias. Então, eu estou devendo a vocês um sermão, uma palestra, falando o que a Bíblia ensina sobre as joias. Porque a gente fala no estudo bíblico, mas de uma maneira muito corrida. Então, nós vamos ver a explicação da Bíblia sobre o que a Bíblia fala sobre joias, sobre ornamentos. Nós vamos ver. Então você vê que para fazer essa reforma espiritual na família, Jacó pediu para que sepultasse os deuses e tirasse as joias. Então guarde isso, que no dia que eu vou falar, vocês vão ver por que isso é importante. Então veja, nesse mesmo lugar que Jacó fez isso, Josué também disse a mesma coisa. Ó, eu chamei vocês para esse lugar aqui, que Jacó fez isso antigamente, porque eu quero que aqui vocês deixem todos esses deuses para lá. Porque eu vou morrer logo, eu estou velho, mais de 100 anos. Quando eu morrer, o que é que vai ser de vocês? Será que vocês vão se manter fiéis quando eu morrer? Então, quero sentar. Para ver se dá mais para dizer alguma coisa. Então, só resumindo aqui. Depois que Josué disse isso, o povo disse: está certo, Josué, a gente vai obedecer. A gente vai obedecer e vai fazer tudo que o Senhor está mandando. Mas Josué deu uma resposta fria. Ó, Josué 24. O povo se comprometeu, o povo disse: olha, está vendo que a gente nunca vai se afastar? Está vendo que a gente nunca vai abandonar a Deus? Nós vamos ser sempre fiéis, nós vamos sempre adorar a Deus. Só que o povo já tinha dito isso várias vezes antes. E Josué já estava escaldado de tantas vezes que eles disseram isso. Tantas vezes que eles juraram que iam servir a Deus e não serviram. E Josué diz, verso 19: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de teres feito bem. Aí, então Josué, como o pessoal diz, mandou a real. Disse: olha, se vocês continuarem adorando os deuses, pode ter certeza que o mesmo Deus que deu tudo a vocês, ele vai tirar. O mesmo Deus que abençoou vocês, ele pode amaldiçoar. Então, a realidade é a mesma para as duas situações: a bênção e a maldição. Então, eu não quero só ouvir palavras de vocês. Vocês estão dizendo aí que vão servir, que vão adorar, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Eu quero mais do que palavras, eu quero ação. Mais do que declaração, eu quero a mudança de vida de vocês. E aí o livro de Josué termina em aberto. Porque depois que Josué diz isso, a gente não sabe se o povo realmente mudou, se o povo deu ouvidos, até chegar no livro seguinte. Qual é o livro seguinte? Depois de Josué, vem qual livro? Vocês que leram, quem é que leu Reavivados? Eles queriam. Vocês que leram Reavivados, vocês viram que nada desse discurso aqui que Josué fez com tanto amor, com tanto carinho, com tanta seriedade, o povo deu atenção. Vocês viram o livro do Juiz. Depois que Josué morreu, o povo caiu na verdade. E fazer de acordo com o que mandava no seu. O povo caiu na verdade. Então o povo começou a adorar os ídolos, começou a fazer tudo que não prestava. Aí Deus mandava uma pessoa, livrava. Enquanto a pessoa estava viva, o povo era fiel. Quando o juiz morria, o povo voltava. Aí Deus mandava um juiz. Ele ficou nesse ciclo. E outra coisa também, eles começaram a querer um rei, né? Só que eles queriam o rei porque eles queriam copiar as nações que estavam ao redor. Só que o Senhor tinha dito que ia ser o rei deles para sempre.
Mas, gente, mas isso é Será que rejeitaram o rei que estava por vir, Não né? rejeitaram Samuel, não, rejeitaram o Senhor. Pois é. Mas, gente, já que o livro é sobre Josué, vamos meditar, vamos terminar aqui pensando na pessoa de Josué. Mesmo isso que a gente falou agora, que isso é uma coisa negativa, o povo não deu atenção ao que Josué disse, o povo se extraviou depois que ele morreu. Ele morreu com 110 anos. Mas vocês acham que Josué foi um bom líder? Às vezes ele é bom. Josué foi um líder bom? Foi um líder que fez o que era para fazer? Ele foi bom líder. Mas também às vezes deu pequenos deslize aqui passos. agora. Como porque todo mundo é assim, né? É. A gente hoje aqui pode ser assim, agora tem mais a gente acaba deslizando também, né? Pois é. Josué foi um ótimo líder. Ele fez a missão, ele cumpriu a missão que Moisés passou para ele. O povo entrou em Canaã, o povo se instalou lá. Só que a decisão de adorar a Deus não é algo que o líder deve obrigar as pessoas a fazer. Às vezes o líder é bom, mas os seus liderados não seguem o exemplo dele. Então, Josué cumpriu a missão dele, embora o povo não tenha seguido o exemplo da família de Josué. E hoje, gente, será que hoje, nós como igreja, nós estamos seguindo o exemplo do nosso líder maior? Ou nós estamos, assim como o povo de Juízes, a cada dificuldade a gente se afasta, a gente segue os ídolos? Então, vamos meditar no exemplo de Josué, que cada família aqui possa colocar mais do que uma tabuleta na porta, mas colocar essa decisão no seu coração e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos pedir para que a virtude de Josué seja a virtude de cada um de nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos ao nosso redor podem se afastar, mas nós permaneceremos fiéis em qualquer situação. Senhor Deus, aqui, Senhor, terminamos mais uma lição da Escola Sabatina. Uma lição importante, uma lição maravilhosa. A história, Senhor, de um grande homem que dedicou a sua vida para cumprir a missão e levar o povo até a terra prometida. Sim, Ele terminou o combate, terminou a carreira e guardou a fé. sim. Ele levou a sua família ao teu altar. E que cada um aqui, Senhor, possa se livrar dos ídolos que tem em casa, se livrar daquilo que afasta ele de ti, e possa entronizar o Senhor no trono do seu coração. Amém. Que a cada dia, que a cada manhã, cada um aqui possa levar a sua família para o culto familiar e se colocar diante de ti. E assim, Senhor, nós possamos fazer essa mesma decisão, tomar essa mesma decisão que Josué tomou. Sim. Eu e as nossas casas, nossas famílias, serviremos o Senhor. Amém. Fique conosco. Dá-nos agora o bom instante de culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém.